caso concreto. Ora, se instalar a bomba, basta. Um cidadão foi cassado. Perfeito. Foi cassado. Cumpriu a condenação que lhe foi imposta. Perfeito. Seja cassação, seja inelegibilidade de 3 anos. E agora se põe a pedir. Essa lei de ficha limpa, ela retroage para aumentar essa pena que já teria sido cumprida ou não? Pronto. Ela retroage Certo. para aumentar essa pena ou não? Pela interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral na consulta que foi formulada, né? Retroage. Certo? Retroage. Na consulta que foi formulada ao Tribunal Superior Eleitoral, retroage. Agora, é bom lembrar... Essa consulta... É bom lembrar que a consulta... Essa consulta foi feita por quem? Foi o senador. O senador. Na realidade, nós colocamos... Do PP, o presidente do PP... Isso. Dornelas. Inclusive foi relator do projeto do Senado, né? Isso. Na realidade, teve duas consultas. Teve uma primeira consulta que foi formulada pelo senador do Amazonas, não é? E depois... aplicado no ano ou no próximo. Aí teve outra consulta que foi bem mais clara, bem mais objetiva, bem mais didática, que foi do deputado Ilderley Cordeiro, vazada no seguinte termo: lei eleitoral que alterar as causas de inelegibilidade e o período de duração de perda do direito político sancionado no ano das eleições pode ser aplicado. Então, o TSE entendeu que se aplica. Aplicabilidade. Certo? Agora a questão vem, agora vamos para o outro lado da situação. Abrangência. Até porque eu sempre digo para os meus alunos que direito não é matemática, né? Quando eu era estudante de engenharia, colocava um caso concreto, o camarada aplicava uma fórmula, o resultado tinha que ser igual. Se o resultado deu errado é porque o camarada errou o cálculo, né? Então veja só, é bom que o nosso telespectador entenda que a consulta, e aí a pergunta ela é formulada de forma genérica. Ela é formulada de forma genérica. Agora é que a Justiça Eleitoral vai analisar caso a caso. Então veja, quem é que vai decidir se a pessoa é candidata ou não? Em primeiro lugar, cabe ao partido político saber, dentre os seus filiados, aquele que já tem mais de um ano de filiação partidária, quem é que vai ser candidato. Essa candidatura é posta, a Justiça Eleitoral decide. É bom lembrar, Luiz Torres, que a pessoa participa do pleito, mesmo que haja uma decisão de inelegibilidade da Justiça Eleitoral, a pessoa ainda recorre para o Tribunal Superior Eleitoral e continua fazendo a candidatura dele, até porque... Subjúdice, mas continua. Subjúdice, até porque o processo eleitoral que inicia amanhã, dia 6 de julho, é um tempo muito exíguo. Então imagina, se impedisse do camarada fazer campanha, ele estava liquidado completamente. Então, o que é que vai acontecer? A Justiça Eleitoral vai com certeza ser chamada a decidir a respeito desse caso, e se decidir de um jeito ou de outro, é bom ficar claro que a Justiça Eleitoral é livre para dizer que ela é elegível ou inelegível. O senhor vê inconstitucionalidade, no fato dela ser aplicada esse ano, no fato dela retroagir para pegar os que já foram condenados e no fato da quebra da presunção da inocência, o senhor vê inconstitucionalidade? Bom, perfeito. O que, Luiz Torres, aí é uma outra grande discussão, porque o artigo 16 da Constituição Federal é bem claro que a lei que alterar o processo eleitoral não deve se aplicar no ano antes das eleições. E até que prova em contrário, a Constituição ela é maior, né? Mas aí a questão é... porque nem sempre a Constituição é maior. Por exemplo, essa legislação eleitoral que proíbe tudo na televisão, no rádio, ela já bate de frente com a liberdade de expressão. Então nem tudo é Constituição. Mas aí já fugiria um pouco do nosso debate. Tem que questionar. Então, Luxo, o que é que acontece? Na corte de Haia, aí, né? Vamos supor, há um questionamento, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, né, que é um integrante do Tribunal Superior Eleitoral, foi voto vencido. E ele foi bem claro no voto dele, dizendo exatamente isso, que essa lei é totalmente inconstitucional, porque ela viola o artigo 16 da Constituição. Marcelo Ribeiro, se não me engano, também ele Então ele foi bem taxativo. Então o que é que vai acontecer? É bom lembrar ao nosso telespectador que dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 3 são ministros do TSE. Um deles praticamente já adiantou seu voto. Então o que é que vai acontecer? A sua pergunta. Agora, por outro lado, professor, só um minuto, a ministra... objetivamente, a pergunta dele foi objetiva. Eu não posso chegar aqui até dizer para o nosso telespectador: fulano vai ser candidato ou não vai ser candidato. Até porque quem vai dar a última palavra vai ser o Supremo. Então, o que é que muitos políticos dos dois vão fazer? Não, mas o que ele perguntou era pelo seu conhecimento jurídico. Não, claro. Então, o que é o conhecimento jurídico? Se o senhor fosse ministro, qual seria o seu voto? Agora sim, essa pergunta aí complicou. Bom, vamos lá.
vamos fazer então agora, já que essa... debruçou-se nos autos aí. Agora não sou que eu tenha me debruçado nos autos, então o que é que vai acontecer? No meu ponto de vista, e seguindo aqui a orientação do Tribunal Superior Eleitoral, a interpretação que o Tribunal Superior Eleitoral deu, eu entenderia que não seria inconstitucional com base no artigo 16. Por quê? Porque o que a discussão toda é com relação ao processo eleitoral. E há uma grande discussão, para parte da doutrina e da jurisprudência, inclusive alguns ministros, a maioria do TSE entende que o processo eleitoral só começou agora. A partir de quê? Das convenções e do registro das candidaturas. Então, não teria havido alteração do processo eleitoral. Agora, por outro lado, mas eu iria analisar caso a caso. Se impede, numa legislação nova, a inscrição de algumas candidaturas, está interferindo no processo eleitoral, obviamente. Mas né? o que é que para um leigo, ele está interferindo. Aí, por outro lado, o meu entendimento, assim, aí já é um entendimento pessoal meu. Eu entendo que a lei, ela não poderia, e eu acho que essa vai ser a linha do Supremo, ela não deveria retroagir para punir pessoas que já foram punidas anteriormente. Então, pelo princípio jurídico, muito claro, que nós estudamos, qualquer estudante de direito do primeiro ano do curso de direito, ele vê que existe uma regra da irretroatividade da lei mais severa. Então, por exemplo, é como se uma determinada pessoa vier aqui e diz assim, existe uma pena para, se você rasgar esse livro, você receberá uma sanção de 2 anos. Aí chega aqui o nosso cameraman aqui e diz, eu não quero nem saber, eu resolvi rasgar o livro. E aí o Ministério Público vai propor uma ação, nosso aqui, querido dos Torres, aplica então a penalidade de 2 anos. Após a aplicação dessa penalidade, aí surge uma lei nova. E essa lei nova vai dizer assim, olha, na realidade a pena para quem rasgar esse livro aqui foi muito branda. Nós vamos agora estabelecer uma pena mais severa. Essa pena agora vai ser de 3 anos, ou 4 anos, 8 anos. Aí a justiça vai dizer assim, não, você que já estava cumprindo a pena, o nosso cameraman, de 2 anos, você não vai cumprir só 2 anos, vai cumprir 8 anos. E, portanto, você já cumpriu 2. Lá no presídio do Roger, então tem que voltar para o presídio para cumprir o restante da pena. Então, agora...